Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem nesse momento e que possamos dar seguimento ao nosso processo de revisão, ok? Bom, o nosso processo de revisão, ele agora vai atender principalmente a caracterização de uma forma de um conteúdo completo sobre a prova específica 2, né? Sendo que a específica 1 vocês já desenvolveram, que foi a das 6 questões dissertativas. Então, prestem atenção agora no que nós vamos desenvolver com relação ao conteúdo que foi desenvolvido ao longo de todo o nosso semestre. E observem bem o que vocês têm que estudar. Pontos específicos, nas quais nessa revisão nós também estamos estudando o conteúdo. Ok? Vamos lá? Muito bem. O que eu gostaria de dizer para vocês inicialmente, dentro da parte da antropologia, desse estudo do homem, é que o todo precisa sempre entender-se a si mesmo. Sim, o todo precisa entender-se a si mesmo. A sociedade atual olha o ser humano de modo fragmentado. E vejam, vários pensadores vão acreditar que ser homem significa uma pluralidade de dimensões nas quais não só experimentamos o mundo, senão que nós experimentamos a quem? A nós mesmos. Então nós temos que entender que o que é homem? O homem é uma totalidade concreta que fundamenta essa totalidade, uma unidade estrutural para a sua compreensão. Então a totalidade numa unidade. Então observa bem isso. O homem, ele entra nesse complexo onde o todo precisa entender-se a si mesmo. Nós, todo precisa entender a totalidade dentro desta unidade. E isso é fundamental para o ser humano. E devo dizer também que o homem busca sempre essa interpretação e conhecimento do ser pessoa. Esse ser pessoa, ele culmina num conhecer-se de um esforço histórico, sim, de um movimento filosófico, social, humano, denominado então por essa forma de humanismo. E uma palavra, claro, é que é muito forte, é um sentido positivo e se propõe fundamentalmente o que, neste caso? Valorizar o ser humano. Humanismo, valorizar o homem na sua plenitude como um ser. E aí, 3 sentidos básicos vão acolher isso. O movimento histórico do ser humano, literário, da sua narrativa de vida, o seu movimento filosófico especulativo, de compreensão de quem eu sou, para onde eu vou, o que seja, o que será de mim, e o movimento ético-social na vida em que eu represento, no meio onde eu me encontro. Esse é o fundamento principal do ser humano e do homem. Então eu tenho que ter um movimento social, ético na minha representação de bem viver na vida em sociedade, uma questão de especular o filosófico, de onde vim, como eu vivo, o que é viver este mundo e para onde eu vou, e o histórico de vida literário, que compõe a minha narrativa dos meus anos, dos meus períodos de vida, das questões básicas que fundamentam meus encontros sociais, né? Enfim, são movimentos que geram toda uma compreensão do ser humano que está dentro do quê? Da consciência do amor e da liberdade. Pois então, do ponto de vista humano-filosófico, a pessoa tem sempre essa tríplice dimensão. É uma dimensão de liberdade, é uma dimensão de amor, é uma dimensão da sua própria consciência no mundo que ela representa, na liberdade onde que ela se situa socialmente, e do amor, da alteridade, na relação com as outras pessoas. Então, de um ponto de vista humanismo filosófico, o homem é cadente dessa consciência, desse amor e desse ferver, desta liberdade que o caracteriza dentro dessa composição antropológica do ser humano. Pois o homem, ele é o quê? O homem, ele é alteridade, o homem é diferenciação, um homem que é dialético com o mundo, um homem é metafísico, com todas as suas subjetividades, e o homem é uma totalidade numa única unidade. Então vejam, esses são os pontos fundamentais dessa unicidade, alteridade, para entender o homem, para entender as relações humanas, entender o seu comportamento, a sua estrutura dialogal de ser
que constitui o ser humano, uma base específica nessa disposição que é espiritual. Claro que alguns autores vão descrever categorias, etc., mas essas fundamentam o ser humano dentro de uma filosofia, de uma antropologia filosófica. É a questão do outro, da alteridade, da diferenciação que nós estamos neste mundo, o seu espaço da contraposição dialética, não é? Do certo, do errado, do belo, do feio, não é? Da nossa metafísica, das nossas observações subjetivas sobre o mundo que nos cercam, e o homem da sua totalidade, de encontrar-se nessa disposição que o elege como um homem que é biológico, que é transcendental, que é psicológico, social, que é cultural. E diante disso nós temos que ver que o homem é, como diz Scheller, não é? Um ponto de vários valores. Esse grande filósofo Scheller vai falar desse formalismo, dessa materialidade, não é? Ou seja, do fenômeno do valor, da essência humana, que é a antropologia do homem, de entender este homem, entender as suas relações éticas, de hierarquia, de valores, e ele se fundamenta no que é Scheller, ao falar dessas relações e valores, que nós temos então dentro de nós valores que são úteis. Que valores são convenientes e inconvenientes? Nós somos, dentro de nossa vida, temos pontos fundamentais como vitais para o nosso conhecimento de quem nós somos. Nós somos fracos ou nós somos fortes? Uma lógica da vida é a referência para nós de uma verdade, de uma falsidade diante dos assuntos da nossa vida, do cotidiano. Nós somos seres estéticos no nosso olhar para as relações do mundo que nos cerca. Nós olhamos o belo, nós olhamos o feio. E a ética, como é que fica? A ética do justo, do injusto, e do religioso, do profano, do sacro. Isso compõe para Scheller, né? Essa composição de valores, esse formalismo da ética, dessa materialidade que cerca a fundamentação do homem, a fundamentação do seu ser, da sua vivência social. Então não esqueçam de todos esses valores, não é? Úteis, vitais, lógicos, estéticos, éticos, religiosos, enfim, que compõem para a visão desse filósofo. E isso, Scheller, ele congratula-nos muito bem com a sua diferenciação, com sua observação atenta. Mas temos que olhar também, dentro desse mundo, dessa sociedade, a dimensão e o valor da alteridade, que é uma categoria de valor, que é uma das dimensões essenciais desse ser humano, sua necessária vinculação com os outros eus, nas relações que nós compactuamos, vivemos no nosso dia a dia. Se o homem se fecha, ele desaparece, né? Ele vai para dentro dele mesmo, criando uma conspiração própria perigosa. Mas nós somos constitutivos de um ser humano aberto à dimensão social, à comunidade, ao meio. Então o homem necessita de comunicar-se com o outro. Isso é a questão da alteridade, do contato com o mundo, a sua finitude e dificuldade para compreender o homem, o diálogo, o intercâmbio. Mas nós estamos neste mundo para nos orientarmos, para sermos indivíduos fantásticos nesta relação com o outro, na visão sempre dessa realização de uma vinculação, pois não temos como nos separar de uma roda de vinculações dessa alteridade, do mundo, desse universo com o outro. Então, lembre-se, a alteridade é uma dimensão maravilhosa e muito importante. Um dos grandes filósofos, né, Edgar Morin, tem nos trazido muitas coisas sobre esse questionamento do homem, do mundo, da sociedade, principalmente em entendermos que o seu estudo procura trazer benefícios profundos em termos de entender a vida humana, do diálogo entre as distintas áreas, disciplinas, ciências, porque uma precisa da outra. A cada momento nós temos chamadas quebras de paradigmas epistemológicos. Existe um diálogo entre as ciências, no sentido mais profundo, e uma transmigração e até de conceitos que passam por diversas disciplinas. E é isso a fundamentação de Edgar Morin, essa auto-organização, esse enfoque transdisciplinar que existe nas novas posturas do olhar, de uma visão dinâmica de todos os fatos e que fazem um conhecimento científico. Então, a voz de Edgar Morin e a sua presença filosófica
Quando dizemos de uma transdisciplinaridade, ela é de muita importância para nós e até para entendermos a questão da bioética, que ela não pode ser entendida apenas como um campo de saber específico, gente. Não! O seu referencial teórico e metodológico, a prática cotidiana, vai na ligação, no enfrentamento com diversos problemas, numa intersecção forte e firme entre quem? Medicina, biologia, com o direito, ou seja, as ciências humanas, com a ética, o direito, a filosofia, a teologia, são especializações, são ramificações da bioética. Essa relação da ética do homem, do ser humano, com relação aos outros seres humanos nas pesquisas científicas. Ou seja, esse saber científico, desse referencial teórico, ele tem uma intersecção ampla todos esses saberes, não é? De umas ciências humanas, com a ética, direito, filosofia, teologia e demais. E a gente não pode deixar nada sem esse fundamento, né? Pois nós temos que garantir que uma coisa, quando falamos de ética, nós estamos falando de uma moral, nós estamos falando da ordem, da harmonia da sociedade, que regulamenta a conduta entre os homens, ou seja, a ordem ou a harmonia de uma sociedade é o homem que vai regular, para que a moral, nesse caso fundamental, ocorra. Então, se eu quero uma sociedade que haja respeito, alteridade, enfim, relações humanas vivas, eu necessito da ordem e da harmonia nessa sociedade. Ela é fundamentada por uma moral, pela boa conduta entre os homens, um olhar ético de boas relações, de boas vivências, de um bem-estar harmonioso vivenciado entre os homens. Então, eu nunca posso esquecer que uma moral ela é fundamental para uma sociedade, para uma civilização, para o meio em que nós vivemos. A ética e a moral, elas não se desvinculam disso. E dentro desse aspecto, o que torna a definição do homem mais clara, viva, é saber que cada ciência tem uma maneira de descrever e qualificar o ser humano. Sim, cada ciência tem. Cada uma dessas formas depende de uma categoria, talvez anterior à primeira, que seja, por exemplo, da cultura. De cultura brotam uma das ciências. Então, a concepção, por exemplo, naturalista do homem, define na busca desse homem enquanto produto da natureza humana. Então, ele provém dessa natureza, uma natureza viva, uma natureza onde ele se encontra como ser humano em todos os seus aspectos, da parte do seu corpo, da sua fundamentação psicológica, na sua transcendentalidade, na sua vida social e cultural. Esse é o nome, a sua forma de natureza, de corpo, diferente de outros, por exemplo, de vivência de outros animais. Uma outra concepção na forma de definir o homem é a sua concepção historicista, o ser humano como produto de si mesmo, como artífice de sua vida, numa história rica de sua vivência, do nascer, no seu desenvolvimento, na sua adolescência, na sua maturidade, na sua velhice. Ele vai contar a sua história. Ele é um produto desse fazer-se humano. Ele se propriamente constitui essa história. É um ser natural que está gerando a sua história, a sua forma de vivência no mundo. Ele quer contar essa sua história e nós somos ricos desta beleza de história. Um dos pontos de toda a civilização que ensina essa história, que é parte também dessa história, é o cristianismo, onde o mesmo ensina que o mundo procede livre por Deus, não é? E o mesmo talvez mal dependa da decisão livre pessoal do mundo dentro da sua concepção filosófica. Embora desde o início seja marcado pelo chamado pecado, o homem sabe da sua ação salvífica de Deus. Isso é uma concepção da filosofia cristã. E a filosofia cristã entra em todo esse realizar-se antropológico do conhecer-se humano. Não é? Através das religiões também, os homens se encontram por vários séculos nessa forma de uma ligação com um ente superior, nessa fase de transcendência com chamada espiritualidade. E o cristianismo é uma das portas desse processo de cristianismo. E eu gostaria de deixar claro que quando o cristianismo, na chamada patrística dos padres do deserto, utiliza um pensamento basicamente
ele vai utilizar um pensamento grego passado. Para quê, professor? Para explicar racionalmente o processo de fé. Então, somente ele não explicaria a fé, mas busca em toda a filosofia grega a fundamentação para explicar a fé, que não contém os mesmos significados, mas acentua o valor de dignidade, da moral, da ética, da vocação divina, da livre decisão frente ao eterno. É entender-se assim como em Platão, em Sócrates e Aristóteles, a alma não tem o mesmo sentido platônico da pré-existência, mas para o cristianismo em si apresenta-se como livremente criado para Deus. Ou seja, aqui segue-se uma linha de um dos homens importantes do século III, que é Santo Agostinho. E Santo Agostinho então utiliza do termo grego, do pensamento, para explicar essa racionalidade, esse homem criado por Deus, essa linha de raciocínio para defender essa sua presença, a presença desse Deus em nós. Segue então dentro do cristianismo, assim como Paulo, assim como São Tomás de Aquino, a linha de um pensamento grego para se fundamentar. Mas é, entretanto, observar que o homem é um ser social. Lembre-se, antes de mais nada, o homem é um ser social. É apresentado como um puro sujeito no sentido de um racionalismo, que vai ser proposto por Descartes, por Kant, por Hegel no seu mundo. Ou seja, o mundo do homem é um mundo pessoal, e um mundo de um lado individual. Claro que o homem também tem a sua individualidade, a sua singularidade, mas ele constitui-se também num mundo de autorresponsabilidade frente aos outros. Ele vive em relações constantes humanas com ele, com o mundo. Então o homem, além de viver esse racionalismo e, claro, ter esse momento de individualismo, ele é um ser social. O homem é um ser eminentemente social, não é? E temos que observar muito que essa consciência do homem é a consciência do eu interno, a importância de aprender a ser interno, a caracterização da pessoa nessa consciência que ela tem de si mesma, para que entre em contato com o seu eu interior. O homem vai se perceber nessa diferenciação, nesse processo de desenvolvimento do mundo em que ele se encontra, e criar nele a consciência de responsabilidade, de ser mais e, claro, ser mais e melhor. Então é aí que ele encontra o caminho de uma autorrealização, de uma autoconsciência para essa autorrealização. Então nós estamos falando basicamente, quando trabalhamos em antropologia, nós estamos falando da consciência do eu, a consciência do eu interno, não é? Da sua forma interna, da importância de se ver, da consideração própria dessa consciência que ele tem de si mesmo, da pessoa em contato com o seu mundo interno para poder observar o todo e poder completar-se com essa diferenciação de desenvolvimento desse mundo do todo. Ele é parte dele, mas antes de mais nada, ele é consciência do seu próprio eu. E ele vive isso. Vive como? De que maneira? A sua alteridade, novamente. O homem não é um ser fechado, gente, em si mesmo. Se ele se fecha, ele desaparece. Então o ser humano necessita cada vez mais o quê? Comunicar-se, como nós fazemos em nossas aulas, em nosso dia a dia. A sua finitude, sua dificuldade de compreender a verdade obriga um diálogo para um homem só. Existe uma tarefa de desenvolver a ciência, que é maravilhosa, é fantástica, de educar a si mesmo, de transformar a sua moral interna. E estamos falando do quê? De uma alteridade, de uma relação do homem com os outros eus. Saber ver os outros homens no amor, no perdão, na realização de uma sociedade melhor, digna, que tenha moral, que tenha ética. Estamos falando sempre de alteridade, esse vinculação com os outros eus. E é entendermos que a cultura é a definição primeira do homem. Cultura. Cada cultura traz à sua maneira um projeto de construção, um projeto de promoção desse ser humano, de promover a realização da pessoa como ela é. E isso, essa definição do homem é ser cultural. Então, cada cultura, à sua maneira, traz um projeto
Portanto, por essa definição primeira, o homem é um ser cultural. É um ser que está embrenhado em ter uma realização frondosa pela frente, maravilhosa deste mundo, desse universo. E o homem, não podemos deixar de observar que nós possuímos, o ser humano, na sua cultura, claro, quando falamos de cultura, na sua própria cultura, por exemplo, a religião, que não compreende só um código moral, um código ético, moral. Não. A religião é o quê? É uma forma de relacionar-se com o transcendente e o ordenador. Então, quando a gente fala nesses 5 pontos, quando a gente fala desse transcendente, estamos falando que a religião não compreende apenas um código, está escrito, ético e moral. Não. A religião, antes de mais nada, um relacionar-se com o transcendente. O homem sempre, em várias civilizações, como os antropólogos pesquisam, entre várias localidades do mundo, entre várias sociedades tribais, a relação que esses homens, independente das tribos aonde estão relacionadas ou vivendo, elas sempre estão dentro da sua caracterização própria, num relacionar-se com o transcendente e o ordenador. Todos nós, as sociedades, quase em uníssono, em várias partes do universo, seja no interior da Amazônia, da África, do Polo, do Alasca, eles buscam essa forma de relacionar-se com o transcendente e o ordenador. Então toda crença religiosa leva implícita uma concepção moral e sua visão do mundo, essa cosmovisão. As grandes religiões, como o cristianismo, o budismo e o islamismo, elas possuem no seu corpo doutrinador moral bem elaborado desse crente, que vai fazer uma observação atenta de suas ações, vai detalhar seus valores, objetivos, normas, virtudes que servirão para orientar um processo de ação. E essa orientação de um processo de ação está ligada a uma religião, a uma forma de um religare, um código, sendo que é uma forma, além de um código, um relacionar-se com o ordenador, com o transcendente que nos observa, que está além, que está em cada cultura. Por isso, o importante é fazermos sempre que a cultura é a síntese entre natureza e história. Se falamos de religião, então falamos de cultura, que é uma síntese entre natureza e história. E há várias formas de definir o homem. Cada ciência tem uma maneira peculiar de descrever e qualificar, claro, o ser humano. Mas cada uma dessas formas depende de uma categoria anterior para promover, para ver essa existência, que é a cultura. Então temos que entender que no universo de tudo isso, no seio de uma cultura, brota uma das ciências. E a cultura, nesse sentido, ela é o quê? Uma síntese entre a natureza e a história. A natureza entre o ser humano e a história. Essa relação que existe dessa síntese, agrupamento forte dessa história humana, dessa natureza feita ao longo dos séculos, que qualifica o ser humano de uma categoria primordial. Tá? Então, sempre temos que lembrar-se que a cultura é uma síntese sempre entre a natureza e história. Sempre essa indicação também. E falamos também de moral e religião, onde a crença nos leva a uma determinada concepção e uma visão de mundo, ou chamada também de cosmovisão. Sim, todas as religiões, como novamente dizendo para vocês, exemplo, vamos por islamismo, budismo, cristianismo, enfim, todos possuem um código doutrinador moral, em geral elaborado, em que o crente deve observar o que nessas ações? Suas orientações diárias, proformas. Nele detalha-se o que? Do seu interior, dos seus rituais, estão valores, objetivos, normas, virtudes que servirão para que orientar as nossas ações. Todas elas, a questão é a ação. São filosofias, são ligações, são transcendências nessa busca dessas relações transcendentes para orientar essa ação. Ou seja, a religião não compreende somente um código que está ali formalizado, não é? Como o Evangelho, como o Islã,
o Alcorão nesse caso, enfim, mas uma forma de relacionar-se com o transcendente e ordenador. Quando falamos isso, nesse relacionar-se com o transcendente e ordenador, estamos falando então de uma relação existente de moral e religião, ok? Sempre moral e religião. É assim que toda crença religiosa leva dentro de um processo de valores e ação. Tudo bem? Isso também vai nos remeter a uma dimensão psíquica. Mas o que também nessa dimensão psíquica? Remete àquilo que os filósofos gregos chamam do ânima e que no português é alma. E o que seria alma? O que dá vida. O que faz a vida da pessoa acontecer é a sua interioridade. Remete ao pensamento filosófico, deparar-se com o conceito de essência. A alma da pessoa é a sua essência, a sua ânima, o seu chamado pneumo, que dá vida. Mas o que vem a ser essa essência? Aquilo que faz o ser ele mesmo, que ele é. Nós somos o que somos. Ou seja, o ser aquilo que ele é por causa da sua essência, da sua própria qualificação interna, da sua maneira de ser biológico, de ser psicológico, de ser transcendental, de ser uma pessoa social, de ser uma pessoa cultural. Ou seja, ele é um ser único. Só eu sou eu. E só você é você. E o que não faz ser, o que não faz você ser você é a sua essência. Não existe outro igual. Eu sou único, e o único é uma dimensão também psíquica. Então, quando eu falo ânima, o que dá vida, o que vai acontecer na sua interioridade, o pensamento, vai se deparar com sua essência, com a sua dimensão psíquica interna do ser. Isso é uma forma maravilhosa de olhar-se, olhar o ser no mundo, como diz Heidegger. Sim, não esqueçamos do Heidegger, hein? O Heidegger, olhando que cria a possibilidade de olhar o ser como um potencial a partir do que ele ainda pode ser, e entender que é necessário que essa relação ultrapasse, claro, os limites. Estamos falando dos limites do próprio ser para alcançar a sua dimensão metafísica, a sua transcendência. Vejam, falamos de cultura já, falamos de questão psíquica, estamos falando da sua transcendência. Quando falo de dimensão metafísica do homem, a sua transcendência, essa relação com o ser, uma abertura ao ser em geral, ao mesmo tempo em que ele se abre ao que é o absoluto do ser, e abrir-se também ao absoluto do ser. Vejam a palavra absoluto do ser, é abrir-se ao transcendente, ao que está, né, além de nós, é olhar o ser como um potencial. Está aí a sua dimensão metafísica do homem, que Heidegger diz, olhar o ser que está no mundo, olhar o ser como um potencial, a partir do que ele ainda pode ser, não é? Um homem também na sua transcendência, da sua existência humana, do que ele passa no seu dia a dia. O homem é um ser, da sua metafísica, um ser que jamais deixa de ser um ser transcendente. E nesse caso, devemos dizer, né, com propriedade sobre a vida. Sim, é importante, né, o ser humano ter um olhar holístico para tudo, completo. Começando por onde? Por si mesmo, aberto para tudo que está fora, que transcende o seu próprio eu. Pois ao entrar em contato com o seu eu interno, a pessoa lança-se para fora de si e vai se reconhecer como parte deste todo. Não olha para si, para o outro e para o mundo de forma técnica, mas como um ser humano repleto de transcendência, procurando entender o que é a sua situação e seu lugar onde vive, no seu mundo, na sua sociedade, na sua cultura. Ao entender-se claramente a si mesmo, quer entender essa sociedade em que vive. Para quê? Para quê? Para poder atuar de forma consciente e positiva. E nesse caso ele vai assumir corajosamente um compromisso com a sua vida. Não é com os outros, mas com a sua vida, a sua essência interna. Veja, o ser humano começando por si mesmo, para olhar o que está fora, que vai transcender o seu próprio eu, talvez uma alteridade, mas antes de mais nada, ele tem que olhar corajosamente para a sua vida, para o seu eu, para o ser interno. Esse é o nosso
maior compromisso, a de maior importância nesta vida, é buscar o nosso humanismo, é valorizar o ser humano na sua plenitude como ser humano, a busca da compreensão do ser pessoa, num esforço histórico, brota todo um ambiente filosófico, social, de questionamento metafísico, que seja, que falamos que desse sentido humano, do humanismo. E essa palavra, ela tem um sentido propriamente positivo. Sim, por quê? Por que, professor, tem propriamente um ser positivo? Porque se propõe fundamentalmente a valorizar quem? O ser humano, na sua plenitude como ser. Então, o humanismo é esse relacionar-se, a valorização do ser humano na sua plenitude. É essa palavra de um sentido amplo, positivo, maior, grande, de compreensão, de vivência, do ser pessoa, do ser enquanto ser, vida. Então, não se esqueçam que esse esforço histórico ao longo, da nossa vivência é nos compreendermos como seres humanos, é ver esse humanismo, desse broto que fundamenta as nossas relações, essa filosofia antropológica que culmina, dentro de um observar-se humano. Então estamos falando de um humanismo, o sentido positivo dessa valorização plena do ser humano, da sua busca, da sua história no mundo, não é? Isso é um conceito importante dessa concepção de homem no mundo. E dizer também, para irmos finalizando, que a cultura é o conceito e a estrutura mais abrangente para a compreensão de qualquer concepção de ser humano, de homem, qualquer sociedade e civilização. Porque entender uma cultura é entender de como esse homem se expressa individual, como esse homem se expressa coletivamente, como esse homem ele é em sua espécie humana. Quando eu falo de cultura, ela que nos diferencia dos demais animais, onde abraça todas as dimensões do fazer-se humano. É pela cultura que vem a razão, que vem a vontade, que vem a liberdade, a linguagem, a técnica, religião, a arte. A cultura, ela é abrangente para a compreensão de uma concepção de homem e compreensão de uma civilização. Nós temos que entender a sua cultura. Bom? Cultura. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouco, desse revisar desses principais pontos que eu me pautei, que eu especifiquei e observei para vocês. Então eu quero, junto com a revisão anterior, que tenha sido realmente bem qualificado para vocês, que vocês possam estudar plenamente e, além de estudar, entender que nós somos seres humanos, na mais bela palavra de uma vida.